Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, domingo, dia 9 de março, primeiro domingo do tempo da Quaresma. Inauguramos com essa meditação de hoje a primeira semana deste tempo tão precioso para a nossa vida de oração, para o nosso sacrifício pessoal, para a nossa conversão interior, que se demonstrará depois em atitudes de caridade e fraternidade para com os irmãos na nossa vida ordinária, no contato com os irmãos e irmãs que o Senhor coloca diante de nós. E eu quero te convidar a iniciar comigo este momento invocando a presença de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos tomar em mãos a palavra? Ela está em Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará a seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, a temática desse primeiro domingo do tempo da Quaresma é a tentação de Jesus, ou melhor, as tentações de Jesus, tentações essas que ele sofreu por investida do diabo. Foram 3. Diante da fome, o diabo propôs que Jesus transformasse pedra em pão. Diante da contemplação de toda a glória do mundo, o diabo propôs a Jesus que se prostrasse diante dele e o adorasse. E diante da divindade de Jesus, o diabo propôs que ele se atirasse do alto do templo e de modo que Deus intervisse e nada lhe acontecesse porque os anjos agiriam. Eu sinceramente entendo que o diabo nos tenta, nós seres humanos que somos fracos e pecadores. Mas a ousadia do diabo em tentar o próprio Deus, essa é de fato espantosa. Ele tentou ao próprio Deus. Jesus, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor nosso. Ele foi tentado por Satanás. Satanás que sempre quis tomar o lugar de Deus, Satanás que sempre desejou a glória de Deus, agora quer que o próprio Deus se curve diante dele, que o próprio Deus prove a sua divindade. Ora, Satanás tinha essa consciência da divindade de Jesus. Jesus não precisava provar nada a Satanás, mas vejam como é o mal, como o mal é ardiloso, como ele vai por todos os lados e de todas as formas, tentando roubar de nós a graça de Deus, tentando tirar a nossa vida das mãos de Deus. Jesus jejuou por 40 dias no deserto. 40 dias que fazem referência aos 40 anos que o povo passou no deserto, enquanto preferiu fazer a vontade do mundo, enquanto preferiu seguir os conselhos dos maus,
enquanto preferiu desacreditar de todos os grandes feitos que Deus havia realizado na sua saída do Egito para servir ao mal. E por isso foi castigada aquela geração que presenciou todos os milagres e não pôde entrar na terra prometida, na terra onde corre leite e mel. A terra prometida, que naquele tempo era a terra de Israel, para nós hoje é o céu. Um dia nós chegaremos lá, depois dessa nossa longa caminhada por essa terra. Nós entraremos na glória se formos fiéis. A primeira leitura do livro do Deuteronômio ensina ao homem, ao povo, a fazer a oferta dos primeiros frutos da terra diante de Deus no templo. E veja, diante do sacerdote, diante da arca, diante da tenda da reunião. Esse mandato de Moisés foi observado pelo povo sempre. Enquanto a arca do Senhor esteve no meio do povo e depois somente o templo em Jerusalém com a presença de Deus, o povo ia apresentar os primeiros frutos da terra. E recordava que antes fora escravo e que agora é livre. E depois de apresentar a cesta com os primeiros frutos, o que fazia o povo? Se prostrava em adoração. Somente diante de Deus nós devemos nos prostrar. Somente a Deus nós devemos adorar. Não devemos adorar a Virgem Maria, os santos e santas, não devemos adorar o dinheiro, não devemos adorar as pessoas, não devemos adorar as oportunidades e facilidades do mundo. Nós adoramos somente a Deus. O diabo queria que Deus se prostrasse e o adorasse. Mas o Senhor disse, não, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Você tem servido somente a Deus? Ou você também tem pendido para o mundo? Tem se rendido às coisas do mundo? Tem servido o mundo? Vejam que Jesus também, diante da proposta do demônio em transformar a pedra em pão, ele recorda que Deus não deixará sem auxílio aquele que o invoca. E nós vemos isso no Salmo responsorial. Em minhas dores, ó Senhor, permanecei junto a mim. No momento da fome, no momento da desgraça, no momento em que o corpo pedia que as paixões fossem saciadas, Jesus não cedeu à tentação. Quantas vezes eu e você cedemos? Nos fazemos propósitos, temos que cuidar da nossa saúde, temos que cuidar do corpo que é templo de Deus, fazemos proposta de um exercício físico, de uma dieta, de uma coisa e outra, mas quando nós menos percebemos, estamos nós lá, totalmente lançados ao vício e às paixões da carne. Nós precisamos ser fortes. O Senhor está ao nosso lado. O Senhor não nos abandona. O Senhor estende a mão para nos auxiliar nesses propósitos que fazemos. Eu não sei qual foi o seu propósito de Quaresma, mas seja firme a ele. Persevere no cumprimento dele, porque Deus te dará a vitória. Por fim, Jesus sofre a tentação de lançar-se do alto do templo para provar ao demônio que nada lhe aconteceria. Nós não precisamos, caríssimos, provar a ninguém, que Deus está ao nosso lado. Nós sentimos a sua presença. Se nós sentimos a sua presença e somos fiéis, se nós confessamos, como nos diz São Paulo na segunda leitura da carta aos Romanos, com a nossa boca que Jesus é o Senhor, Ele cuidará de nós. Ele não permitirá que nada de mal nos aconteça. Podem se levantar 1000 ou 10.000 contra nós. Nossa casa permanecerá firme, porque ela foi alicerçada na rocha que é Cristo. Não podemos, então, ceder às tentações, às facilidades e comodidades que o mundo nos apresenta e oferece. Não podemos ser pessoas terrestres, mas temos que ser homens e mulheres celestes, como vai nos citar São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. O Senhor, nesse tempo de 40 dias, em que Ele nos permite nos prepararmos para a ressurreição, Ele nos dá esse tempo para que nós, nos desprendendo das coisas terrestres, subamos cada dia mais em direção ao céu,
onde ali, na glória com o Senhor, nós viveremos pela eternidade. Quero te fazer um convite para que ao longo dessa semana você faça um exame de consciência e perceba se você tem dado muita atenção às paixões do corpo, ao saciar os seus desejos, se você tem se dobrado, ou seja, tem se prostrado diante das propostas do mundo, e se você desafia a Deus, tentando o Senhor, arriscando-se em situações que colocam em risco a sua vida. Pense nisso, coloque isso num caderno. E se você notar que tem feito essas 3 coisas, faça uma boa confissão, para que o Senhor limpe a sua alma dessa culpa e te dê a graça que você tanto necessita para chegar à eternidade. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.